E aí, galera, vamos entender de onde surgiu a famosa fórmula do sorvetão? Nesse vídeo eu quero mostrar a dedução da fórmula e que vocês olhem para ela de uma forma diferente, não apenas como uma decoreba, algo puramente matemático, mas sim entendam o raciocínio físico por trás da fórmula, ok? Então, antes de começar o vídeo, já queria pedir para que vocês curtissem, compartilhassem o vídeo, se inscrevessem no canal, porque isso me ajuda demais a engajar o vídeo, engajar o canal, fazer com que ele chegue cada vez para mais pessoas, tá bom? Então, bora partir para o vídeo. Queria começar com uma definição que acredito que vocês já tenham visto em algum lugar, Se não, a gente vê aqui. Então, ó, a definição de aceleração é o seguinte: ela é a variação da velocidade pela variação do tempo. Esse delta, né? Delta é uma variação. Variação é final menos o inicial, então da velocidade. O tempo vai ser, o delta t vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Beleza. Agora a gente só vai fazer aqui uma manipulação matemática. Eu vou passar esse t menos t0 multiplicando do outro lado. Então a gente vai ter o seguinte: a vezes t menos t0 é igual a v menos v0. Eu posso isolar aqui o v. O v vai ser, então, v0 mais a t menos t0. Essa aqui é uma função da velocidade. Ó, esse termo aqui, a vezes delta t, é justamente o delta v, vocês concordam? Se eu isolar delta v, ele vai ser igual a vezes o delta t. Então, esse termo aqui, se eu isolar o v, eu vou ficar com v0 mais delta v. Então, o que isso significa, né? V é a velocidade final. O que essa fórmula está dizendo para a gente é que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais o quanto a velocidade variou. E isso faz sentido, né? Se eu quero descobrir a velocidade final, então eu vou pegar a velocidade inicial de um corpo que está se movendo, por exemplo, mais o quanto a velocidade variou. Beleza, isso super faz sentido. Então, eu queria que vocês ficassem com isso na cabeça. Mas, além disso, vamos fazer uma simplificação que eu vou considerar o tempo inicial igual a zero. O que significa? Isso, acima de tudo, né, é uma simplificação. A gente vai considerar que esse tempo inicial, que é o quê? O tempo em que eu vou começar a analisar o fenômeno. É o tempo que eu aperto o cronômetro. Eu poderia apertar o cronômetro para analisar um fenômeno? Por exemplo, vou ver um carro, vou analisar o movimento de um carro que está passando em uma estrada reta. Eu poderia começar a analisar o fenômeno 4 segundos depois que eu apertei o cronômetro. Então, apertei o cronômetro, passou 4 segundos. Depois de 4 segundos, eu vou começar a analisar o movimento do carro. Mas nessa convenção aqui que eu estou fazendo, eu vou começar a analisar o fenômeno exatamente no tempo igual a zero. Então, apertei o cronômetro, ele começou a contar e foi aí que eu comecei a analisar o fenômeno já. Então, essa é a simplificação que eu estou fazendo, tá? Se eu considerar que o tempo inicial é igual a zero, então essa equação aqui, ó, da velocidade, vai sumir o t0, né? E a gente vai ficar apenas com v é igual, repito, o v0 mais a vezes t. Vai ficar apenas a vezes t, porque a vezes t0 vai ser igual a zero, devido à nossa simplificação. Essa aqui é uma fórmula famosa também. Tem umas pessoas que chamam aí de vovô ateu, por conta do formato dela, né? Lembra um pouco essa frase. São frases para os estudantes, né, decorarem as fórmulas para o vestibular. Apesar disso não ser a melhor estratégia, até pensando educacionalmente, mas muitas vezes algumas pessoas se prendem a esses mnemônios, eu acho que se chama assim, para poder decorar as fórmulas e conseguir aplicar no vestibular. E o que essa fórmula nos diz? A gente vê que ela depende da velocidade inicial, da aceleração e do tempo.
Essa fórmula se chama função horária da velocidade. Por que horária, né? Porque ela depende do tempo. O tempo é a nossa variável. E para cada intervalo de tempo eu vou ter uma velocidade. Com isso eu consigo construir um gráfico. Ele vai ter esse formato aqui. Então, o gráfico vai ser de velocidade em metros por segundo, por exemplo, em função do tempo. Se a gente for construir esse gráfico, ele vai ser sempre linear. Então, o gráfico vai ter essa cara. A velocidade sempre vai variar linearmente com o tempo, porque isso aqui é uma função do primeiro grau. Algumas pessoas chamam também de função afim. E o gráfico de uma função do primeiro grau representa uma reta. Pode ser crescente, decrescente. Nesse caso aqui, a reta está crescente. Esse ponto em que a reta toca o eixo y da velocidade é o v0. Por quê, né? O v0 é a velocidade no instante t igual a zero. Se eu colocar t igual a zero aqui, eu vou zerar esse termo, vai ficar apenas v igual a v0. Então, aqui é v0. E o coeficiente angular desse gráfico, o que é o coeficiente angular de uma função do primeiro grau? É esse tamanho aqui foi o quanto a velocidade variou, e o quanto o tempo variou. O coeficiente angular vai ser igual a ΔV por ΔT. Mas lembra lá da nossa definição aqui em cima? ΔV por ΔT é justamente a aceleração. Então, o coeficiente angular desse gráfico de velocidade em função do tempo nos fornece a aceleração. Além dessa propriedade, existe uma outra que a gente consegue tirar do gráfico, que é essa aqui, ó. Se a gente calcular a área abaixo desse gráfico de velocidade por tempo, a gente encontra o deslocamento. Então, a área abaixo do gráfico de velocidade por tempo é numericamente igual ao deslocamento. Isso é fácil de demonstrar se a gente pensar num gráfico com velocidade constante. Vamos ver aqui então. Então, se o gráfico for de uma velocidade constante, e a gente for calcular essa área aqui, essa figura geométrica é um retângulo. A área de um retângulo é igual a base vezes a altura. A base aqui é o quanto variou no tempo, né? Que é ΔT, já que o eixo x está em tempo. Então, é ΔT, base vezes a altura, que é V. Que a velocidade ela é constante. Então, esse tamanho aqui é a altura, que é V. E quem que é V vezes ΔT? Lembra que lá em cima a gente viu que velocidade é igual... Acho que a gente não viu aqui, mas a fórmula da velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Se a gente isolar ΔS, vamos ficar então com V vezes ΔT, que é exatamente o que a gente encontrou aqui em cima, V vezes ΔT. Então, para o caso em que eu tenho um gráfico de velocidade por tempo e a velocidade é constante, a gente está vendo aqui que calcular a área nos fornece ΔS. A gente pode usar o seguinte raciocínio para generalizar para um caso em que a velocidade não é constante. O que a gente pode fazer aqui? Vocês concordam que esse gráfico ele é formado, posso pensar nisso aqui, ó, por vários retângulos. Vou fazer de outra cor. Como se eu tivesse vários retângulos aqui, ó. Essa linha, ela é um retângulo com uma largura muito fina. Esse aqui é um retângulo, vou ter outro retângulo, outro aqui. Vou ter vários retângulos até chegar aqui no fim. Tá? Então, essa área está preenchida por vários retângulos.
Vocês concordam que se eu calcular a área de cada um desses retângulos e somar, eu vou ter a área total, nesse caso aqui, do trapézio? Trapézio é essa figura aqui, ó. Aqui é o trapézio. Então, eu estou expandindo o raciocínio que eu falei para vocês aqui de baixo, em que eu calculei a área de um retângulo, para o caso em que eu tenho uma curva, um gráfico de velocidade por tempo de qualquer formato. A gente pode expandir essa ideia de que calculando a área abaixo do gráfico de velocidade por tempo eu obtenho o deslocamento para qualquer tipo de gráfico, certo? Então, se a gente calcular a área abaixo desse gráfico, a gente encontra o deslocamento. E é a partir desse raciocínio que a gente consegue deduzir a fórmula do sorvetão daqui de cima. Como é que a gente faz isso? Eu vou reproduzir o gráfico aqui de novo. Então, aqui eu tenho o gráfico de velocidade por tempo, que é uma reta, e para que a nossa dedução seja mais genérica, eu não vou considerar ainda o tempo inicial igual a zero. Então, ele é um tempo inicial aqui que, a princípio, ele é diferente de zero. Então, para o tempo inicial, eu vou ter a velocidade inicial, e para um tempo final qualquer, eu vou ter a velocidade final, que como a gente viu aqui em cima, a velocidade final, ela é descrita por essa equação. Foi o que eu escrevi lá, v0 mais at menos t0. v0 mais at menos t0. Coloquei a velocidade de uma forma genérica. Se a gente calcular a área abaixo desse gráfico, que é essa aqui, como a gente viu a propriedade lá em cima, a gente vai encontrar o deslocamento. A figura que a gente tem aqui é um trapézio, e a área de um trapézio é dada por a área do trapézio, ela é igual à base maior do trapézio mais a base menor vezes a altura sobre 2. A base maior é essa aqui, a base menor é essa, esse tamanho aqui, a altura é essa aqui. Aqui é a altura. Agora basta a gente substituir aqui, então. A área do trapézio, que vai ser numericamente igual ao deslocamento, que é o que a gente quer encontrar, vai ser igual. A base maior é esse tamanho, que é V0 mais AT menos T0, mais a base menor, que é esse tamanho aqui, e esse tamanho é V0. Vezes a altura, que é igual, vocês concordam que é T menos T0? Então, é T menos T0 vezes a altura, né, sobre 2. Quanto que isso vai ficar? Antes de prosseguir com as contas, a gente já pode considerar aquela simplificação que a gente tinha feito lá em cima, em que T0 é igual a zero. A gente vai começar a analisar o fenômeno no instante em que a gente liga o cronômetro, a partir de zero. Com isso, a gente pode ver aqui o que vai sobrar. Vai ficar V0 mais AT mais V0. Aqui da direita sobrou apenas o T, que é esse T aqui, sobre 2. Vamos ter, então, V0 vezes T mais AT vezes T, então AT quadrado, mais V0 vezes T. Aqui já está com... A cara já está se formando, a cara da equação já está se formando, né? A gente está quase terminando. Sobre 2. Vamos ter, então, V0t mais V0t é 2V0t mais AT quadrado sobre 2. Esse 2 aqui vai sumir, vai cortar com esse 2, mas ele vai continuar ainda dividindo o AT quadrado, porque o 2 está apenas no V0t. Vai ser, então, V0t mais AT quadrado sobre 2. Isso tudo aqui é igual ao ΔS, que é o que a gente tinha lá em cima. Então, ΔS, a gente obteve que é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2.
Só que ΔS é S final menos S inicial. Então, V0t mais AT² sobre 2. Agora, vamos isolar o S finalmente, chegando na equação do sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. Pronto, fazendo isso, a gente conseguiu chegar onde a gente queria. Essa expressão é exatamente o que a gente tem lá em cima. S é igual a S0 mais VT mais AT² sobre 2. Então, resumindo, o que a gente fez aqui? A gente usou a propriedade do gráfico de velocidade por tempo, em que, se a gente calcular a área abaixo desse gráfico, a gente vai obter o deslocamento. Então, a partir desse raciocínio do gráfico, lembrando que todo esse raciocínio surgiu do gráfico, a gente calculou a área do trapézio, que é numericamente igual ao deslocamento, e obteve esse resultado, V0t mais AT² sobre 2, e isolou o S, que é o que a gente quer. O que é esse S? É a posição final do móvel. Então, se a gente tiver o móvel que está se movendo com velocidade constante, a sua função da posição, que depende do tempo, vai ter esse formato. E diferente, lembra que quando a gente estava vendo a velocidade, ela depende do tempo que está elevado a 1? Nessa equação aqui, a gente tem a variável elevada a 2, então é uma função quadrática, tá bom? Então era isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver, coloca aí nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo.